No processo de tentar descobrir não só a sua identidade, mas também como atingir aquele poder ilimitado depois dos eventos dos últimos Jedi, Kylo Ren decide buscar o passado de Lord Vader. Para fazer isso, ele vai diretamente para o antigo castelo, a fortaleza do Lord Vader lá em Mustafar. Lá no castelo, na antiga fortaleza, Kylo Ren se encontrou com um antigo servo do Lord Vader, um tal de Vani. Depois de conversar com Vani sabia exatamente o que o Kylo Ren precisava. Ele precisava ver como é que foi a vida do Anakin Skywalker, todos os momentos-chave que Anakin Skywalker teve em sua vida, que acabou transformando ele naquele monstro super poderoso. Para fazer isso, primeiro Vani levou ele em Tatooine e agora eles precisavam conhecer o tão famoso planeta Naboo. Planeta que, como a gente sabe, o Anakin Skywalker se apaixonou e casou com a Padmé Amidala. O que seria uma viagem casual entre dois colegas acabou no final com Kylo Ren se declarando o rei do planeta Naboo. A coisa mais estranha que eu já vi. A história começa com Kylo Ren e o Vani visitando a vila onde o Anakin e a Padmé se casaram no passado, o lugar que eles tiveram aqueles jantares românticos e tudo mais. Inicialmente, Kylo Ren não pareceu nem um pouco impressionado com Naboo. Para ele, o planeta era muito parecido com Tatooine, era nada mais que um monte de lixo. Mas o Vani foi lá e explicou para ele um pouco da história de Naboo, por que era importante. Realmente, era um planeta naturalmente estranho, tinha uma democracia monárquica, uma coisa muito esquisita, e era um planeta que era governado por famílias incrivelmente poderosas, mas essa não era a parte importante. No passado mais recente, um dos caras aí que eram, entre aspas, donos de Naboo, era o próprio Imperador Palpatine, então certamente era um planeta importante. Antes do Palpatine, era um planeta poderoso de realezas, de monarcas, um planeta com classe. Depois, na Era do Império, o planeta ainda teve um pouquinho de liberdade, reduziu um pouco, e muita gente fez muito dinheiro, pessoas com conexões no Império Galáctico. E depois, hoje em dia, o planeta realmente é um lixo. As famílias reais hoje governam o planeta quase como se fosse uma máfia. Ainda assim, Kylo Ren não viu importância nenhuma nesse planeta. Ele estava se lixando pro Imperador Palpatine. Ele não queria saber de Palpatine. Ele queria saber do Lord Vader. E foi nesse momento que o Vani esclareceu que esse lugar ele foi central para construir a personalidade do Lord Vader. Porque é o lugar onde o Lord Vader se apaixonou. Esclarecendo ainda mais, o Vani disse que não era o amor em si que deu o superpoder do Lord Vader, mas sim o medo de perder aquele amor. No momento que ele colocou aquele amor como o objeto, a coisa mais importante, central ali na sua vida, foi o momento que todos os outros limites foram derrubados. Foi o momento que ele faria tudo que fosse o possível. Nada seria um obstáculo para ele perder aquele amor. Então o argumento aqui do Vani era que o Kylo Ren tinha que simplesmente arranjar alguma coisa na vida dele para ele colocar como aquela coisa central, a coisa mais importante na sua vida, para quebrar todos os seus limites, para ele se transformar em um Lord Vader. Só que esse daqui é o argumento, gente, mais idiota que eu já vi na minha vida, e eu vou dar dois exemplos para vocês, um canônico e um Legends, sobre o porquê que isso não funciona e porquê que é uma ideia idiota. Primeiro, Legends, vamos começar com Darth Malgus. Malgus, assim como o Lord Vader, tinha até um problema de respiração muito parecido ali. Assim como o Lord Vader, Darth Malgus, ele também tinha um amor de sua vida, e o nome dela era Elina Daro. Darth Malgus amava ela demais e realmente, assim como o Lord Vader, meio que ajudava ele um pouco a quebrar suas correntes, né, a desbloquear aquele poder. Só que esse amor também tem uma fraqueza gigantesca e o Darth Malgus conseguiu perceber isso. Ele percebeu que ter um amor de sua vida, algo muito importante assim, essa coisa pode ser também a sua fraqueza, era o ponto fraco dele. A Elina Daro, que era o amor de sua vida, ela podia ser usada como uma fraqueza, ela podia ser usada para tirar vantagem em cima do Darth Malgus. E o Darth Malgus reconheceu isso. Então o que ele fez? Como ele solucionou esse problema? Ele solucionou da forma mais simples do mundo. Ele foi lá e matou Elina Daro. O nosso segundo exemplo canônico em relação ao próprio Lord Vader, o tanto que o Vani é burro. A mesma coisa que realmente, né, ajudou a desbloquear um pouquinho os poderes ali do Anakin, a tirar um pouquinho dos limites dele. Ao mesmo tempo, no momento que o amor de sua vida, a coisa mais importante de sua vida foi destruída, foi roubada dele, que era Padmé Amidala, esse foi o momento não que o Lord Vader ganhou mais poder, mas foi o momento que ele perdeu todo o poder. Ele perdeu toda a vontade de viver nesse momento. Ele ficou mais cruel, sim,
Porém, toda sua ambição, a vontade de se tornar um Sith super poderoso, tomar o poder de Palpatine, criar o seu próprio império, todos esses desejos, essas ambições para o Lord Vader foram completamente destruídas. A única coisa que o Lord Vader realmente tinha era falta de controle e nada mais. Voltando então para a história, enquanto Kylo Ren e o Vanny conversavam, na mesma hora chega dois caras em uma canoa e os caras falam para ele sair de lá. Falam que o lugar é perigoso, tem donos e inclusive o lugar é até mesmo assombrado, o que na mesma hora atiça muito a curiosidade do Kylo Ren e ele pede para escutar essa história. Supostamente, em torno de 50 anos atrás, morava uma linda rainha nessa vila. Depois de um tempo, ela faleceu e depois que ela faleceu veio o espírito da morte. Uma espécie de fantasma, algum monstro, foi para aquele lugar e destruiu absolutamente tudo. Tudo que remetia à memória da antiga rainha foi completamente destruído. Inclusive até mesmo as pessoas que mencionavam o nome dessa rainha eram misteriosamente mortos. Assim que a história acaba, chega um pessoal enchendo o saco pedindo pro Kylo Ren ir embora e o Kylo Ren vai lá, espanca e mata todo mundo. Daí os moleques locais aí vão explicar um pouco mais sobre como funciona Naboo nessa época. Nessa época que o que importa é a linhagem, né? São famílias, tem as famílias que governam, tem várias conexões e aí eles estão tipo comprando o planeta inteiro. É tipo a máfia, o cartel das famílias nobres, alguma coisa assim. Depois de contar a história, os carinhas vão embora e aí o Kylo Ren fala... O Kylo Ren quase acerta aqui nessa parte, gente. Kylo Ren fala pro Vanny que ele estava errado, assim como eu mostrei pra vocês que ele realmente está. Só que o Kylo Ren não acerta 100%. Kylo Ren diz que como eles escutaram na historinha dos caras em locais, o Vader reconheceu que seu passado não era uma força, e sim uma fraqueza, então ele voltou para Naboo e destruiu tudo que remetia, tudo que lembrava ele do seu passado. Kylo Ren aqui quase acertou nessa parte, exceto que o Vader não enxergava o seu passado como uma fraqueza. A gente sabe que a razão principal que ele voltou para Naboo é porque ele, primeiro, tinha saudades de Padmé Amidala, e em segundo, ele se culpava por ter falhado em salvar a Padmé, não porque ele odiava o seu passado. Inclusive, Vader só estava vivo, o que mantinha ele vivo era exatamente o seu passado. Ele de forma alguma vivia pelo presente ou pelo futuro. Depois disso tudo, Kylo Ren retorna para a finalizadora sua nave e decide mandar uma mensagem para o planeta Naboo. Ele diz que por muito tempo o povo estava obcecado com linhagens, famílias reais, nobrezas, superstições locais, e a sociedade de Naboo agora estava podre. Ele então, do nada, decide assumir o comando de Naboo, se declarando o novo rei de Naboo. Sabe qual que é o pior de tudo, gente? É que o Kylo Ren, ele tem esse direito. A avó dele, a Padmé Amidala, era rainha de Naboo e o povo é obcecado com linhagens e famílias reais. Então Kylo Ren, ele tem assim todo o direito, especialmente nessa época aqui, onde quem tem mais força é o que manda. Kylo Ren tem todo o direito de chegar lá mesmo e falar que ele é o rei. E é isso e ponto final. Esse é o pior de tudo. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa história? E se você gostou do vídeo, cara, seja um rei. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.